Fala rapaziada, quem tá falando é o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. E a dica de hoje serve também para o mercado brasileiro e qualquer outro mercado que você esteja interessado. Esse vídeo, na verdade, a inspiração dele, eu coloquei uma pesquisa nos nossos grupos, tanto no nosso grupo no Discord, quanto no nosso grupo no WhatsApp, e perguntei qual era o assunto que as pessoas mais queriam ouvir. E esse assunto foi o assunto que ganhou disparada. Eu tenho certeza que é um assunto que qualquer pessoa que se interessou por investimento, mesmo que você não tenha se interessado nunca por investimento na vida, mas você já teve esse sonho, você ouviu falar nesse termo, essa frase, renda passiva, e se é possível realmente, no mundo real, gente como a gente, nenhum multimilionário, que se você realmente pode viver de renda passiva, e eu estou aqui hoje para dizer para você que sim, que é possível, mas você tem que entender várias questões relacionadas com isso. Tem algumas coisas que você tem que desaprender e tem coisas novas que têm que ser aprendidas, porque realmente é uma coisa que é um sonho, é o Eldorado. Se você tem um trabalho chato, você não aguenta o seu chefe, você não aguenta mais acordar cedo para trabalhar e você tem um sonho de um dia viver de renda passiva, mais uma vez, é possível. E esse vídeo está aqui para te ajudar. Antes de mais nada, deixa o seu like, considera subscribe para o nosso canal, a gente tem muito conteúdo de qualidade, a gente tenta trazer sempre baseado no que vocês pedem e coisas que sejam realísticas, nada fora da realidade do brasileiro e do imigrante aqui nos Estados Unidos médio, e que você possa usar essa informação e realmente fazer uma transformação na sua vida para melhor. Então, quando você escuta falar de renda passiva, geralmente a maioria das pessoas falam em dividendos que você recebe por ser um stockholder, por você ter estoque em algumas companhias. Esse é o approach mais simplístico, mais comum. Ele precisa ser colocado em contexto porque tem muita coisa que vai por trás disso, mas só para você entender, quando você compra um estoque, quando você compra um share de uma companhia que seja, você passa a ser, de uma maneira, dono da companhia também. Você tem stake, você tem interesse na companhia. Então, se você tem um share de uma companhia gigantesca como Microsoft, ou Apple, ou Coca-Cola, ou Walmart, a verdade é que, praticamente falando, em termos técnicos, você é parte owner, dono dessa companhia. E existe um número considerável de empresas que elas pagam dividendos. A razão que elas pagam dividendos, enquanto outras não pagam, é porque tem certas empresas que elas não geram mais excitement, elas já não estão mais num período de crescimento. Elas estão estagnadas, ou elas estão numa indústria que ela meio que ficou... já chegou o máximo que ela pode crescer, ou ela tem alguns obstáculos para crescimento, ou ela já está no mercado há muitos e muitos anos. Você vai ver que é mais comum que as empresas que estão há mais anos no mercado paguem dividendos. Então você tem empresas, por exemplo, como AT&T aqui nos Estados Unidos, que é uma empresa de telecomunicações, de telefonia celular, que é considerada uma das boas pagadoras de estoque de dividendo no decorrer dos anos. Então eles mantêm mais ou menos o PE ratio, o income, quanto dinheiro que eles estão gerando, mais ou menos num patamar previsível. Enquanto outra empresa grande, muito grande, a maior de todas, a Apple, é uma empresa que continua crescendo, e apesar de ser um blue chip de qualidade, paga um dividendo quase que irrisório. Então, quando se fala de dividendo, você recebe o que essas empresas fazem para atrair investidor como nós, como elas não estão crescendo e a apreciação do estoque já não é uma coisa assim que nos atrairia. O que eles fazem? Eles começam a pagar uma porcentagem dos lucros, dos rendimentos da empresa em forma de dividendos. Então, basicamente é isso. E muitas pessoas acreditam que renda passiva, você gera renda passiva através de dividendos. Isso é possível, isso não é mentira, é verdade. Você realmente recebe dividendos da maneira que os Estados Unidos aqui, como a gente, eu não sei se no Brasil é exatamente a mesma coisa, eu creio que seja alguma coisa parecida. O número do valor do dividendo que você vê é um número para o ano. Então, se você tem um dividendo de 1%, ou 2%, ou 3%, esse valor é o valor para o ano inteiro baseado num share. Então, se você tem um share que vale $100, ele paga um dividendo de 3%, então isso quer dizer que você ganha por aquele share $3 no decorrer do ano, que é um número bastante pequeno. Então eu quero mostrar para vocês um exemplo de como isso funcionaria na vida prática. Obviamente que eu estou usando exemplos de empresas que tradam aqui no mercado americano, mas proporções obviamente que vão ser mais ou menos parecidas independente do mercado que você estiver trading, que eu quero falar para vocês que existe uma maneira melhor. Existe uma maneira muito melhor. Existe uma maneira enorme, gigantescamente melhor do que você gerar renda passiva. É um pouquinho mais complexa, ela demanda um pouquinho, ela demanda certas coisas, primeiro ela demanda um pouco mais de capital, e se você falar assim, eu não tenho uma quantidade boa de capital, não se desespere, porque você pode começar a pensar em construir capital. Em relação à renda passiva, o que eu gosto de explicar para as pessoas
Se você não sabe, a gente tem a comunidade do Discord que você pode fazer parte. A gente fala sobre trade. É uma comunidade maravilhosa de gente como você que quer aprender mais sobre investimento. A gente fala sobre vários assuntos. A gente faz trade todo dia. A gente fala sobre estoque, sobre ETF, sobre cripto, sobre opções, que é o que a gente vai falar hoje também sobre opções. Mas o que eu falo para as pessoas é o seguinte: ou você está num patamar que você tem algum dinheiro guardado que você pode utilizar essa estratégia que eu vou explicar para vocês hoje, ou você pode começar, já sabendo que isso é possível, começar a construir a sua vida em relação a isso. Então, se você é muito jovem, ou se você não é tão jovem assim, você pode pensar assim: olha, isso para mim, nesse exato momento, não é realístico, mas eu preciso tomar steps, né, decisões que vão me ajudar devagarinho a chegar a um ponto que eu começo a executar essa estratégia. E o nome dessa estratégia em inglês é vender cash secured puts. Em português é venda coberta de puts. É um processo talvez um pouco, eu gosto de usar essa palavra, eu não acho que seja assim altamente complicado, mas ele não é intuitivo, porque você está vendendo um produto que você ainda não tem. Eu não vou entrar nesse vídeo em detalhes profundos sobre a Cash Secured Put, eu vou fazer um vídeo sobre isso eventualmente, mas eu quero só mostrar para vocês na prática como funciona você gerar renda passiva através de dividendos, comparado com você gerar renda passiva através do que eu estou falando, Cash Secured Puts. Pessoal, o primeiro exemplo vai ser o exemplo da empresa que está pagando um bom dividendo para a gente. Eu escolhi essa empresa em particular porque ela paga um bom dividendo. Ela não paga só um bom dividendo, mas ela paga tem pago esse dividendo por 52 anos, constantemente pagando dividendo e crescendo esse dividendo. O ticker symbol dela é MOMO. O nome da empresa é Altria Group. Você não conhece essa empresa possivelmente, mas você reconhece o subsidiário dela, que é Philip Morris, que é uma empresa de tabaco, produtos de cigarro e tudo isso. Como eu disse, pagam dividendo há 52 anos, e essa empresa eu tirei da nossa lista que a gente tem no nosso Discord, na nossa comunidade de investidores aqui nos Estados Unidos. Eu preparei essa lista porque eu queria ter uma opção para a gente, para nossos portfólios, não só de empresas que pagassem bons dividendos, mas empresas que fossem sólidas e, nesse caso, que tivessem um retorno histórico acima da média. Então, para você que está no Discord, você tem acesso a essas informações não só da MO, de outras empresas que têm boas pagadoras de dividendos. Se você não está, você acabou de receber essa dica de graça, uma boa empresa para você ter no seu portfólio. E que paga um dividendo excelente e tem um histórico de pagamento de dividendo há muito tempo. Então, o preço do estoque dela, eu dei uma arredondadinha. Hoje é Martin Luther King Jr. Day aqui nos Estados Unidos, a gente está feriado federal, o mercado não está funcionando. E o preço do share, ficou meio feio isso aqui, não podia ser diferente com a minha letra horrorosa, mas deixa eu tentar dar uma melhorada de 50 dólares e 80 centavos é o preço por share, por ação. Preço por share. E como eu disse, eles pagam um dividendo excelente, acima da média, o dividendo de 7... Não, acabei que tá errado, dividendo não é assim que se escreve, calma, Bruno, you can do better, man. O dividendo de 7, como eu disse, um dividendo altíssimo de 7,09% por ano. Esse sempre é um valor, quando você olhar e fizer a sua análise, você vai ver que a informação sempre é baseada por dividendo pago por ano, e esse valor, obviamente, monetário seria de 3 dólares. 57 centavos mais uma vez por ano, e por share ou ação. Então você receberia mais uma vez por um share do Altria Group a 50,8. Obviamente que tem essa data, esse valor vai variar e tem um ex-date que vai determinar quanto que você vai receber, mas a média você vai estar recebendo por volta de 3 dólares e 57 centavos. Então, para o meu exemplo, eu quis um número relativamente alto, mas um número redondo. Vamos supor que você tenha 100 mil dólares. E você compra com esses 100 mil dólares shares da Altria Group, MO, e você vai dividir, obviamente, os 100 mil dólares que você tem de capital pelo valor de cada share, que a gente sabe que é 50 dólares e 80 centavos. Então, você teria, no final dessa transação, 1.968 shares de MO.
Então, como ficaria isso em relação a você receber esse dividendo? Você pegaria esse valor de shares que você tem agora, esse número de 1.968 shares, e você ia multiplicar pelo número, o valor em dólares que você receberia pelo seu dividendo por share. Lembra que esse valor aqui, como eu falei anteriormente, era por ano e por share. Como você tem 1.968, você tem 1.968 multiplicado por 13,57. Esse valor seria igual a 7.025 por ano. Essa é a sua renda anual. Aqui você receberia, se você estiver aqui nos Estados Unidos, do jeito que o dividendo é pago, a maioria das empresas pagam isso trimestralmente. Trimestralmente, por quarter, como eles falam. Então você poderia receber de duas maneiras. Você pode receber em cash, você pode receber em dinheiro, você recebe um cheque da empresa cada quarter, cada trimestre, ou então você pode usar esse dinheiro para reinvestir na própria empresa, que sempre uma boa opção, porque você não paga, número um, você não paga taxa, você não paga imposto de renda, e o seu número de shares vai crescendo proporcionalmente enquanto você está reinvestindo. Mas isso, para fins do nosso exemplo, renderia, se você quisesse dividir esse valor, então você teria seus 7.025 dividido pelos 12 meses do ano, para você ter uma ideia de uma renda mensal, seria 585,48 dólares mensais. Dependendo de onde você mora do mundo, esse seja um dinheiro que você consiga viver. Se você tiver rendas adicionais, aqui onde eu moro não fazia nem cosquinha, mas isso é só para você ter um framework, um exemplo do que isso significaria na prática, com um exemplo de uma empresa boa pagadora de dividendos, se você tivesse esse valor para poder investir. Deixa eu mostrar para vocês uma outra maneira de gerar renda passiva, a maneira que eu acredito que é muito mais poderosa, e se executada corretamente, vai dar para você um prospect, uma possibilidade de retornos maiores, mais constantes, que você começa a ver a possibilidade de realmente viver com esse dinheiro. A empresa que eu vou usar é a Sava. É uma empresa bem conhecida da nossa comunidade. No nosso Discord a gente tem feito dinheiro com a Sava assim, já há bastante tempo. É uma empresa nova, uma empresa em crescimento, uma empresa de laboratório, de biotecnologia. O nome da empresa é Cassava Labs ou Sciences, alguma coisa assim, acho que é Sciences. E a Sava está pagando agora, o estoque, o valor do estoque, mais uma vez da sexta-feira passada, de 45,90 centavos arredondado. E ele paga, a Sava paga de dividendo exatamente $0. Então como é que você conseguiria gerar renda passiva num instrumento como esse, num estoque como esse? Bom, você venderia um cash secure put, como eu falei mais cedo. Você venderia um contrato de put. E se você tivesse a mesma quantidade de dinheiro, os mesmos $100.000, que te possibilitariam vender esse contrato, e o exemplo que eu estou usando aqui, eu estou usando esse exemplo, que não necessariamente é um exemplo que eu usaria na prática, mas eu só quero manter no mesmo framework, como a gente está falando em relação ao retorno do investimento lá no MO, no Ultra Group. Em um ano, eu quero fazer da mesma maneira aqui, e a expiração desse contrato seria em janeiro 20 de 2023. Se você já sabe trade options, você tem uma ideia de options, se você quiser olhar no seu options chain, no seu broker, você vai ver baseado. Obviamente que eu estou fazendo isso, como eu disse mais uma vez, no feriado, Martin Luther King Jr. Day, dia 17 de janeiro de 2022, mas o premium que está sendo pago é de $1.135. Obviamente em opções você tem que multiplicar por 100, porque no estilo americano de trade options, cada contrato significa que você tem poder sobre 100 shares, você tem controle sobre 100 shares, então você multiplica isso por 100, seriam mais ou menos $1.350. Aí do jeito que isso funciona, esse valor de $100.000 você vendendo esse contrato te possibilitaria ter 33 contratos. Se você não sabe nada de opção, eu vou te falar que isso aqui, só para você saber, isso aqui é o strike. Esse aqui é o tipo de opção. P significa tipo,
que é put, só existem 2 tipos de opção, só existe put option, só existe call option, e você só pode fazer 2 coisas com esses 2 tipos de opção, você só pode comprar ou vender, essa é a expiração e essa é a data de expiração. Então você teria o direito de vender 33 contratos, e esses 33 contratos representariam $1.350 por contrato. Que, por sua vez, representariam um valor de $44.550 por ano. E mais uma vez, se a gente quiser usar o mesmo padrão que a gente usou, se você quiser saber quanto seria isso de renda mensal, você está falando de $3.712,50. Mais uma vez, quando você vendesse esse contrato e recebesse esse valor, você estaria recebendo $44.550 no ato, no mesmo momento. Eu só estou dividindo por 12 meses. Isso aqui, obviamente, são 12 meses. Só para ficar claro. E assim você consegue uma renda mensal muito maior vendendo um contrato de opção, que é um pouco mais complexo, mas comparado com o que a gente estava falando, isso são nada mais, nada menos. Eu já fiz essa matemática de que um aumento de 534,1% comparado com simplesmente você comprar um estoque e você receber o dividendo dele. Então você deve estar se perguntando algumas coisas. Uma das coisas é, Bruno, mas $100.000 é muito dinheiro. Você falou que ia falar sobre isso em termos de pessoas comuns trabalhando. Realmente $100.000 é muito dinheiro. Eu não quero parecer que eu sou insensível à quantidade de dinheiro que as pessoas conseguem ou não guardar no decorrer de um período de tempo. Mas 2 coisas que eu acho que devem ser faladas. Primeiro, que você realmente tem que fazer um plano financeiro para o seu futuro. Tem um termo que eu gosto muito que fala que o melhor momento para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás e o segundo melhor momento foi agora. Então você pode começar, agora, então você pode começar um plano financeiro aos poucos e você vai conseguindo se desenvolver como investidor e descobrir coisas novas e trazer o seu portfólio de um patamar pequeno e você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Em relação a opções nada mais são do que contratos. É um tipo de contrato entre 2 partes, que as 2 partes, obviamente elas têm interesses distintos, né, conflitantes. Você não faria uma aposta que você quer uma coisa, outra pessoa quer uma coisa que seja a mesma coisa, sempre é conflitante. E uma opção nada mais é do que um contrato. Como eu falei, mais uma vez, é um contrato entre 2 partes que te dá o direito de comprar ou vender algum estoque. Então, você pode aos poucos também começar a entender esse universo de opções. Tem bastante coisa para você aprender. A gente tem prazer de dividir esse tipo de informação dentro do Clube do Investimento. O Clube do Investimento é uma comunidade de pessoas, de investidores, de pessoas que querem realmente mudar a vida financeira, que querem aprender mais. Mas tem um approach realístico. Nada sensacionalista, nada de imagem de um cara em Miami Beach dirigindo uma Ferrari, sabe? A gente tem que passar desse nível para um nível mais adulto. Mais uma vez, agradeço vocês a estar aqui dentro do canal com a gente. Deixa o seu like. Pense em subscribe também, considere subscribe pra gente. A gente sempre traz conteúdo que seja relevante para a comunidade. E também, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui e a gente vai ter prazer em responder. Obrigado mais uma vez e eu vejo vocês na próxima.